A paz seja com todos da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Terezinha Brandão, é de Maués, Amazonas. Jane é de Timon, no Maranhão. Ela parabeniza a filha Cris, que está completando mais um ano de vida. Parabéns, Cris. Rosenir Coelho de Castro é do Rio de Janeiro. Rita é do povoado Juá, em Cícero Dantas, na Bahia. E ela manda um alô especial e pede orações pelo filho Ralph, que tem alergia, e também pela filha Rafaela, que tem ansiedade e dores de cabeça. Antônio Albuquerque é de Iracemápolis, em São Paulo. Samuel Araújo é de Vila Carrão, São Paulo. Iolete Serra, de São Luís, no Maranhão. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças pela vida, pelos cuidados que tens tido para com cada um de nós. Te agradecemos por mais este dia que estás nos concedendo e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, onde quer que qualquer um esteja ouvindo a Tua Palavra, tenha a mente aberta para entender e colocar em prática os Teus ensinamentos. Pedimos, Pai, uma bênção especial para a Cris, que está aniversariando hoje, a filha da Jane, e também pedimos uma bênção especial para o Ralph e para a Rafaela, que são filhos da Rita, e eles têm seus problemas, que Tu abençoes, dê vitórias conforme a Tua vontade. Todos os que estudam conosco e que passam por lutas e problemas, que Tu fortaleça a fé de cada um, que não desanimem, que perseverem, e também os que nos escrevem pedindo orações, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana estudando o capítulo 6 de Efésios, nos versos 10 até o verso 20, e aqui nós estamos recebendo um chamado do apóstolo Paulo para que nós permaneçamos firmes. Muitas pessoas que são cristãs, que quando começam a enfrentar lutas, problemas, começam a desistir da fé, começam a se enfraquecer, começam a procurar outras fontes para a solução de seus problemas, esquecem-se de Deus, de tudo que Deus tem feito, e se esquecem de que essas lutas, os problemas que nós enfrentamos em nossa vida, é Satanás que impõe sobre cada um de nós para exatamente isso, fazer com que nós deixemos de confiar em Deus e pensemos que Deus não está cuidando de nós, não está olhando para a nossa situação, mas nós precisamos permanecer firmes, porque essa luta é uma luta contra poderes malignos e não é uma luta espiritual. O apóstolo Paulo, ele usa aqui um símbolo da armadura dos soldados daquela época para que nós, cristãos, também tenhamos essa armadura espiritual para nos defender dos ataques do inimigo. Ele diz que todos nós cristãos precisamos ter o capacete da salvação, a couraça da justiça, que é a justiça de Cristo em nós, o escudo da fé para defender dos ataques do inimigo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que nós não fiquemos apenas na defensiva, mas que possamos também atacar com a palavra de Deus e calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. É a armadura que os soldados daquela época usavam para se defender. Paulo então transporta isso para a vida espiritual, porque os éfesos a quem Paulo escreveu, eles conheciam muito bem o que era uma luta, o que era uma guerra, corpo a corpo, homem a homem, espada, escudo, capacete, couraça, tudo para se defender e também para atacar. E então, Paulo, aqui em Efésios, no capítulo 6 e no verso 12,
Paulo ele diz: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos das esferas espirituais. Nós não vemos o inimigo. É uma guerra invisível. Somente Deus para nos dar a vitória que nós precisamos. Paulo, em Efésios, no capítulo 1 e no verso 21, ele diz, Efésios 1, 21, agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Aqui Paulo falando de Jesus, que ele está acima de qualquer governante, autoridade, poder e líder, acima das potestades do mal, das trevas espirituais, da maldade. Jesus ele está acima. Em Efésios, no capítulo 3 e no verso 10, Paulo, ele diz, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Então, por meio de nós, por meio da igreja, Deus quer mostrar a todas as autoridades, governantes, nos domínios celestiais, quer dizer, as hostes espirituais da maldade, que Deus, ele está conosco e através de nós mostrar as muitas formas da sabedoria divina. Então nós vemos que existe uma potestade, principados, existe um poder, um domínio, e então nós precisamos usar esta armadura que Deus deixou para nós. O capacete da salvação, protegendo a cabeça, protegendo a nossa mente contra falsas doutrinas, contra falsos ensinamentos, contra essas pessoas que estão dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita porque não é mais para nós hoje que vivemos na era pós-moderna. E então o Evangelho não é mais como era naquela ocasião. O escudo da fé é porque é através da fé que nós vamos derrotar os poderes malignos. A couraça da justiça protegendo o peito é a justiça de Jesus imputada em nós, colocada em nós pela fé, quando nós aceitamos a Jesus, porque nós não temos méritos nenhum em nós para sermos salvos, mas é pelos méritos de Jesus, a justiça dele colocada em nós. E também a espada do Espírito, a palavra de Deus. Quantas pessoas têm uma Bíblia em casa, mas sequer abre a sua Bíblia para ler? Sequer se lembra onde está a Bíblia. Infelizmente, esta é a realidade que nós vivemos. Aí quando acontece um problema, uma situação difícil, aí corre para a Bíblia. Aí quer procurar um verso bíblico, não acha. Por quê? Porque não tem intimidade com a Bíblia. Nós precisamos saber manusear a palavra de Deus, a espada do Espírito. Se nós não treinarmos para manusear a espada, nós vamos, na primeira batalha que nós enfrentarmos, nós vamos perder, porque nós não sabemos usar a palavra de Deus. Jesus ele foi tentado pelo diabo lá no deserto, logo após aqueles 40 dias que ele passou ali no deserto em jejum e oração. E então Jesus usou a palavra de Deus. Jesus dizia, olha, está escrito. Jesus sabia onde estava na Bíblia, no Antigo Testamento. E Satanás também usava a Bíblia. Darás ordem aos teus anjos para que te guardem todos os teus caminhos. Vejam, Satanás ele conhece a Bíblia muito mais do que qualquer um daqueles que são cristãos, mas que sequer estudam a Bíblia. Satanás sabe muito mais. Então nós precisamos, irmãos, estar usando esta armadura, porque senão nós não venceremos. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz é nós estarmos falando da salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta armadura, Isaías citou lá no Velho Testamento, Isaías 59, versos 15 até o verso 17, Isaías disse: sim, a verdade sumiu, e quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. Admirou-se porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos.
Então ele mesmo interveio para salvá-los com seu braço forte e sua justiça o susteve. Vestiu a justiça como armadura e pôs na cabeça o capacete da salvação. Cobriu-se com a túnica da vingança e envolveu-se com o manto do zelo. Aqui Isaías falando do Senhor Jesus. Por isso que Jesus venceu, porque ele também usou essa armadura para vencer os ataques do inimigo. E ainda o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 23 e 24, Paulo diz: mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Então Jesus, quando chegar o fim de todas as coisas, que ele voltar para buscar aqueles que o aceitaram, que caminharam com ele, Jesus então vai entregar o reino a seu Pai, a Deus. Jesus hoje é o príncipe que foi coroado, o nome que está acima de todos os nomes, e ele vai nos defender até o último dia da história deste mundo. E depois da vitória final, ele vai entregar o reino ao seu Pai, e Jesus vai ficar conosco para todos sempre. Também em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e no verso 8, Paulo escreveu: então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Aqui chegará ao final todo este mal que nós enfrentamos, todo esse sofrimento. Aqueles que se opõem à palavra de Deus, o homem da iniquidade, o homem do pecado, vai ser revelado. E então Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Ninguém irá suportar, contemplar o rosto do Senhor Jesus quando ele vier em glória e majestade. Todos os ímpios serão exterminados, não ficará uma alma viva após a segunda vinda de Jesus. Os salvos serão levados para os céus. Os ímpios estarão todos mortos, porque diz aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, que Jesus matará com o sopro de sua boca e com o esplendor de sua glória. E então Satanás ficará preso por 1000 anos, porque não vai ter a quem tentar. Os salvos estarão nos céus por 1000 anos, e depois a cidade santa, Nova Jerusalém, vai descer para aqui ser estabelecido o novo céu e a nova terra. E essa terra vai ser purificada pelo fogo e enxofre, e então os ímpios que estiverem todos mortos nessa ocasião ressuscitarão para serem exterminados para sempre. Irmãos, que nós estejamos entre aqueles que estão usando a armadura do cristão para resistir aos ataques do inimigo, para perseverarem, para que nós possamos ir com Jesus agora quando ele voltar, porque depois não haverá outra oportunidade. E já pensou? Aqueles que frequentaram igrejas, que se batizaram, irão estar entre aqueles que serão exterminados para sempre no lago de fogo e enxofre. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos dê forças para resistirmos e que possamos buscar em sua palavra a orientação, o conselho e a direção para a nossa vida. Queremos estar todos juntos nos céus. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência, melhor dizendo, a conclusão do estudo dessa semana. E desejamos a todos vocês que tenham um bom dia, mas não nos esqueçamos, Paulo ele escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.